Olá, meus amigos leitores! Musashi Volume 4 Vento, e sim, a thumb tá certa e você já vai entender. Lançado em 1989 pela editora Estação Liberdade. Essa é a minha edição, é de 1999. Tem 1808 páginas nos dois volumes, tá bom? Eles são 7 livros encadernados em 2 volumes. Hoje tem uma edição aí em 3 volumes, mas essa clássica aqui é linda. Não entendo porque não faz em 7, igual o Harry Potter, mas enfim. Lançou assim, é assim que a gente vai ler. E eu amo essa edição aqui, porque ela é robusta e me lembra a minha infância. Eu já falei isso no livro número 1, e aqui eu vou deixar bastante referência para você voltar nos vídeos anteriores. Se você caiu de paraquedas no livro 4, são 7, e esse é no livro 4, exatamente, são 7, esse é o quarto, e você volta no primeiro, beleza? Esse livro aqui, ele tem 31 capítulos, ele vai compor da página 621 até a página 1002. Dá 381 páginas, quase um calhamaço. Alguns consideram que sim. Bom, vamos começar na paulada, porque o último livro a gente viu que o Musashi estava ali encaminhando para ir já para o duelo. E aqui já começa no duelo. Eu gostei porque já começa o primeiro capítulo, poxa, pancada. Essa parte aqui, cara, já fizeram muitos filmes, animes, séries, mas nunca fiz uma de fato do começo até o fim. Eu sempre quis assistir. Porque sabe, nos dias de hoje, na época de série famosa, podia sair uma novelinha aí. Uma série desse livro que é muito bom. Bom, 40 alunos da Academia Yoshioka estão esperando na planície da montanha para o grande duelo de Musashi e Senjuro. E nada aparece, nada acontece, nada ocorre, todo mundo esperando. Ozuji tá lá, Akemi tá lá, Jotaro tá lá, Sasaki Kojiro tá lá. Eu não vou falar muito o nome desse bicho, desse livro aqui. E simplesmente ninguém aparece. De repente, um dos serviçais, um dos 10 grandes da Academia Yoshioka, chega correndo desesperado, solicitando ajuda, porque Senjuro tá com o ombro dilacerado em pó de estudo. Como assim? Como é que não machucou o ombro? Musashi venceu o duelo. Mas cadê o duelo? Simplesmente, ele marcou o duelo, a Academia Yoshioka marcou o duelo, e o Senjuro não queria que os alunos interferissem. Então ele pediu para os alunos ficar no lado da montanha, dizendo que o duelo era ali, mas marcou com o Musashi do outro lado da montanha. Ele duelou com o Musashi sozinho, perdeu, o Musashi vazou na braquiária e ninguém viu o duelo. Simplesmente ele está com o ombro dilacerado, com a paulada que levou, lutaram com espada de madeira, Musashi, no único golpe, destrói o ombro dele. Os discípulos chegam lá, vê Senjuro destruído no chão, agonizando em dor. Um dos discípulos vê uma casa na choupana ali perto, arregaça a porta, bota Senjuro em cima e todos vão levando. E o Sasaki Kojiro olha e fala assim: oh, que honra, que desonra, que humilhação. O grande líder da Academia Yoshioka não pode passar por essa vergonha. Um ombro não impede suas pernas de se movimentarem. Bora, levante e anda. Senjuro concorda, levanta e começa a andar com muita dor. Ele fala assim: olha, esse ombro é moído, esses ossos podem perfurar outros órgãos e te matar. É melhor você amputar esse membro, já que você nunca mais vai poder erguer uma espada novamente. Faço eu as honras para você e vá. Cortou o braço do Senjuro. Pronto. A vida do cara acabou aqui, inclusive no futuro da obra aqui vai citar, só para não ter que voltar mais nele, que ele vai se entregar ao monastério, se aposentar todinho da esgrima, obviamente. Eu acho que dava pra lutar com o braço só. Enfim, ele se aposentou, não quer lutar mais. Kojiro arranca-lhe o braço, ele se esvaindo em sangue, vai andando para sua casa, e ele chega para Kemi. Kemi estava com ele, falei que eles estavam todos assistindo lá, e fala: ei, Kemi, lembra do que ele fez com você? Então, tá aí a sua vingança. Olha, mano, esse Kojiro não vale nada. Mas enfim, a gente se sentiu vingado também. Musashi, triste após a sua vitória, faz uma reflexão e ele diz que as únicas pessoas que conseguem sentir tristeza após uma vitória são aquelas que têm a mente evoluída. Vai pro short esse raciocínio, justamente porque ele se preparou tanto, mas tanto que o desafio foi extremamente fácil. Ele esperava algo melhor e inclusive aprender algo com esse desafio, porque é o melhor da melhor academia. Então para ele, né, não foi ponto ganho. Então ele se sente triste e quer desafios maiores. A gente fez uma reflexão parecida nos livros anteriores. Saindo do duelo, Musashi, né, prevê que alguns discípulos de Yoshioka podem persegui-lo. Então ele vai andando ligeiro, no meio do caminho ele encontra uma carroça levando algumas pessoas. Alguns pertences dessa carroça caíram, ele pega e, fulano, deixou cair aqui. Koetsu é o nosso escrivão, ele era mestre calígrafo. Ele agradece, né, o bom tato do Musashi, sabe quem é Musashi, sabe que Musashi estaria duelando com o Senjuro, e se Musashi está ali, impecável, ele venceu com grande facilidade. Convida Musashi para participar ali da comitiva que eles estavam, e Musashi começa a conversar com eles, vê um pouco do trabalho dele ali de caligrafia e o elogia, fala assim: caramba,
a caligrafia é muito parecida com a esgrima. Eu vou explicar para você. A caligrafia nossa é com caneta esferográfica, então você movimenta muito pouco o pulso. Mas para eles era uma brocha, era um pincel grandão, assim, que ele desenhava praticamente com a mão, assim. Era o mesmo movimento da espada. Então ele elogia o trabalho dele. Eles vão tomar um chá, ele vê a xícara, a caneca, que é uma cerâmica artesanal fabricada pelo próprio Koetsu, e ele elogia o corte da faca que foi feito ali. Nessa cerimônia do chá que ele participa, ele elogia o corte das folhas, e assim como ele viu lá na casa do Sekishusai, lembra do livro 2 que eu falei do corte? Ele começa a elogiar essas coisas. Olha só como é que é interessante, né? A gente simplesmente faz amigos elogiando o trabalho do outro. Eu falei para vocês muito sobre esse tipo de coisa, né? Quando a gente simplesmente elogia o trabalho do outro, quando a gente mostra o que o outro está fazendo, quando a gente simplesmente explica, a pessoa se sente agradável, se sente feliz. Aqui, justamente, eu falo sobre esse tipo de lei e a gente vai entender que para você agradar o outro, basta falar bem e fazer com que o outro se sinta confortável. Você escuta de verdade. E o Musashi dá uma aula desse livro aqui. Aqui eu dei o Karniki na lei, no capítulo 2, lei número 5, e no capítulo 2, lei número 6. Ele vai falar exatamente essas duas leis. É um livro que eu estou devendo fazer para vocês, justamente porque fazer amigos e influenciar pessoas é entender qual a necessidade do outro e você supri-lo. É bem interessante esse livro. Qualquer dia desse, eu vou preparar ele para vocês aí. É um livro, assim como 48 Leis do Poder, vai ser um calhamaço. É um livro que vai trazer muitas informações. Bom, eles ficaram amigos, e aí Musashi entende que não pode ficar muito tempo com ele, né? Fizeram amizade muito rápido. Musashi entregou para ele o que ele queria, né? Muitos elogios, elogios sinceros. E ele precisa ir porque, de fato, o pessoal do Yoshioka vai persegui-lo. Então o cara fala assim, não, vamos ali, passar um tempo na minha casa, escondidinho, relaxado, vamos comer um jantar, vamos comer um arroz, aqui a mãe dele faz um arroz com ervas. Ele percebe a finese das ervas e fala que gosta mais, assim, uma fala mental, né? Ele não deprecia o rango que ganhou. Ele prefere comida mais temperada, mais gordurosa, mas ele começa a entender aquele forte e fraco. A gente vai ver muito isso aqui, que o outro mestre falou para ele, aquele senhor lá da vila Yoshioka, inclusive, o mestre da casa Yoshioka. Bom, Musashi vai lá, beleza, tá tudo certo. E vai contar um pouco sobre Matahashi. Matahashi tá num bar, bebendo mais uma vez, e ele não tem dinheiro para pagar, e ele dá o golpe de novo, o cara exige pagamento, ele simplesmente joga a caixa de remédio e fala assim, vende aí e se vira. Essa caixa de remédio foi aquela que ele pegou no Samurai Morto no livro passado. E aí um cara vê e fala assim, parceiro, isso não tá certo, não é assim que faz. Ele fala, você vai mexer com o Sasaki Ojiro? Ele ainda continua usando o falso nome do Sasaki Ojiro. E aí ele começa a reclamar da sua sorte. Eu achei uma contradição tão grande, e o ser humano é assim, o cara que teve mais sorte em todo o livro foi o Matahashi. Matahashi nasceu na família rica e abandonou sua casa. Tinha uma nobreza e abandonou. Ele tinha uma prometida lá, linda, bela, mais bela de todo o reino, e abandonou. Teve a sorte de encontrar o dinheiro e torrou tudo em farra. Então a gente vai ver aqui que ele vai ter sorte de novo. Ele encontrou com a mãe dele e abandonou a mãe novamente. Ele tem vários momentos de sorte, mas simplesmente ele abandona tudo que consegue fazer. Ele consegue jogar a sorte no lixo e o único que tem sorte ainda reclama da sorte que tem. Enquanto o Musashi passa maus bocados ali, sendo difamado, sofrendo, e aí não reclama da própria sorte. Bom, ele encontra com a Kame, e a Kame vai falar para ele, contar um pouco da história dela. Ele lembra que ele ficou com ela e perguntou cadê o Oko. O Oko fugiu com o Toji roubou a Academia Yoshioka e vazou com a Oko para morar em outro lugar, simplesmente dando cano em todo mundo. E nesse momento que ele tá ali, a Kame tá fugindo de Sasaki Ojiro, Sasaki Ojiro encontra com o Matahashi. Aí você, na sua cabeça, já fez uma piada, né? Como é que pode o falso Kojiro encontrar com o verdadeiro Kojiro? E ele fala, não vai mexer com a Kame não, você tá achando que é quem? Aí o Sasaki, eu sei quem eu sou e você sabe quem você é. Eu sou o Sasaki Ojiro. Olha, você é o Sasaki Ojiro, que engraçado. Se você é o Sasaki Ojiro, então quem sou eu? Agora eu já não sei mais quem eu sou. Como assim? Você não sabe quem você é? Então vai embora. Assim, olha, achei estranho, porque eu sou o Sasaki Ojiro. E você? Puxa, ele pega o diploma, mostra a história do que aconteceu, do samurai que ele pegou e tal. Sasaki Ojiro fala assim, eu não preciso desse diploma. Eu sou um mestre superior ao meu próprio mestre. Nossa, ele é muito orgulhoso. E meu estilo é muito mais forte do que isso. Pode jogar isso aí fora, não me serve de nada. O que me serve é a habilidade. Nossa, isso aqui é muito interessante, né? Diplomas não valem de nada, né? Diplomas na parede aqui do lado, isso aqui não serve de nada. Serve a habilidade que você faz com os diplomas. É o conhecimento que você adquiriu à medida que você foi surgindo na vida. Essa parte é bem interessante. Uma discussão ali, eles tentam, né, se desvencilhar de Sasaki Ojiro. Até que Denshishiro aparece, ele está a caminho lá por saber que Seijuro perdeu, e encontra com eles ali naquela confusão toda, Matahashi Kame foge, Denshishiro conversa um pouco com o Sasaki Ojiro, mas simplesmente
continuou cada um seguindo o seu caminho, e Sasakojiro perdeu o rumo de encontrar o Matahashi com Akemi. O Matahashi, ele decide voltar para a mãe, já que ele está passando necessidade, passando tudo, escreve uma carta para a mãe, dizendo que quer, né, conversar com ele novamente. Porque ele colocou o Musashi como o rival dele, e ele se sente envergonhado por perder para o Musashi sem nem o Musashi saber que tem um rival. Essa história a gente já contou aqui, é muito engraçado. Bom, vai contar um pouco sobre o Denshiro chegando em casa, conversando com o irmão, dizendo que a falência do irmão foi às mulheres, e de fato foi, as mulheres levaram a falência do Denshiro. Depois que ele fez aquela atrocidade com a Akemi, a vingança veio justamente perdendo o braço, e ele deixou de treinar quando ficava na casa da Akemi lá junto com a Oko. Então, de fato, ele tinha razão. Denshiro, então, ele busca vingança contra Musashi pelo que fez com seu irmão Senjuro, e o Senjuro fala, não vá atrás de Musashi, porque você também morrerá. Eita, poxa, ele viu o nível do Musashi, né? Ele sabe que não vai vencer. Mas Denshiro fala assim, você é muito fraco, eu sou forte, eu vou suceder a Academia Yoshioka, ele toma controle de tudo, simplesmente vai desafiar o Musashi. Para contar um pouco da história de Otsu, Otsu está hospedado junto com Jotaro e Ozuji, você viu no final do livro passado na ponte, ele simplesmente acelera ficar junto, e a Akemi está hospedada no mesmo lugar. Só que a Akemi saiu com o Matahashi, agora já não tá mais com ele. A Akemi sempre dá um jeito de fugir dele. Otsu encontra com ela, diz que ela a Akemi é mais bonita que a própria Otsu, eu duvido um pouco, mas é por ser mais jovem, de repente é assim. E a Ozuji recebe a carta do Matahashi e vai encontrar com ele. A Ozuji planeja junto do Matahashi matar a Otsu. O Matahashi ainda tem sentimentos por ela, então ele vai na frente e conversa com ela, pede perdão, fala que quer voltar ao que tinha antes. Ela fala assim, olha, eu posso te perdoar, mas voltar ao que tinha antes é impossível, não tem como eu gostar mais de você pelo que você fez, você me traiu, eu tinha uma promessa e tal. Ele fala assim, você é obrigada a ficar comigo. Nossa, essa parte é muito tensa. Matahashi tenta matar a Otsu cai num arbusto, e ele, virado no ódio, arrebenta o arbusto com a espada enquanto a mãe dele tá do lado, bora acabar com essa mulher. E ele sente o golpe acertando alguém. Quando eles vão puxar a cabeça de quem tava lá, era o Yasoma. Cara, que mundo que dá volta. Se você lembra bem do livro passado, Yasoma, ele foi um samurai que deu o golpe no Matahashi enquanto o Matahashi estava vivo. E o cara tava ali caído, bêbado, e o Matahashi fatiou o bicho. Olha só, pra você ver como o mundo dá volta. Você dá o golpe na pessoa que daqui a pouco a mesma pessoa te mata e você nem fica sabendo quem te matou. Nesse balaio de gato aqui, nessa encrenca, Otsu tinha caído lá para longe depois do barranco por causa desse arbusto que ela não viu em falso. Taikwan aparece ali na cidade e vai conversar com Ozuji e Matahashi sobre esse tipo de perseguição com a Otsu. Essa conversa simplesmente não dá em nada, mas Taikwan dá uma alfinetada dizendo para Ozuji que ela suja o nome dela ainda mais do que ela tentava limpar com a atitude dela. E ele diz que não adianta conversar, porque você conversar sabiamente com tolos que se orgulham da sua própria tolice é em vão. Caraca, que raciocínio, vai pro short também. Taikwan sempre impressionante com a sua filosofia. Ele encontra com Otsu desacordada lá do outro lado, enquanto o Ozuji e o Matahashi fogem por ter feito o que fizeram com o Miyasoma e não querem ser responsabilizados pelo que fizeram. Musashi, então, ele está uns 5 dias na casa do Koetsu, ele está aprendendo sobre caligrafia, sobre afiar espadas com esgrima, está aprendendo sobre arte, está aprendendo sobre várias coisas, porque é uma casa nobre, né, um lugar nobre. Ele vê ali que é uma mansão, um palacete, um negócio de outro padrão. E Koetsu, então, convida Musashi para ir para a Zona Alegre. E eu entendi por que chama Bordel de Zona. É a Zona Alegre. Juro pra você que eu nunca tinha pensado nisso. Por que chama de zona? Ah, vai, fulano foi pra zona. Mas que zona? Por que chama? A gente fala que zona é como se fosse uma zorra, né? Uma bagunça. Mas não, é Zona Alegre, é uma região da cidade, que era a região mais alegre da cidade, por motivos óbvios, né? E aí chama de Zona Alegre. Ah, agora eu entendi. Pra você ver, na literatura também traz cultura. Se você já sabia que chama isso, você deixa aqui nos comentários, eu já sabia. Não precisa nem citar o quê. Bom, o Musashi está chegando lá na Zona Alegre, ele recebe uma carta da Academia Yoshioka convocando para o duelo contra o Denshiro no mesmo dia, um pouco mais tarde. Musashi, tamo Susa, tá valendo, tamo junto, me aguarde lá que eu tô chegando. Ele chega como convidado de honra no local, como se fosse um suzerano, né? Tudo chiqueireza completa. E ele não aceita como colocado de honra. Eu acho engraçado que em Mateus 14, vem contar uma historinha do versículo 7 até o 14, justamente que se você se põe em lugares de honra, você pode ser convidado a sair dali para que outra pessoa que de fato merece a honra esteja lá. Então você sempre escolhe os lugares menos honrosos para que você seja convidado. E o Musashi faz bem essa lei aqui. Ele não se põe em local de honra porque ele não acha merecedor daquela honra. Então o Edson, ele pega o lugar de honra, porque ele é um anfitrião da noite, e fala para o Musashi, sente aqui à minha direita. E o Musashi senta à direita, mas um pouquinho mais reservado. Enquanto o Edson está conversando com outro amigo dele ali,
bebendo, curtindo as mulheradas, e Musashi simplesmente não quer beber e não quer curtir mulher. Óbvio, ele tem um trabalho gigantesco para fazer daqui a pouco, mas não faz muito do feitio dele, né? O Etsu, junto com esse amigo, vai ter um diálogo sobre embriaguez, sobre bebidas, muito comum quando as pessoas bebem, né? Você bebe e fala sobre a própria bebida que está bebendo. Eles comentam que beber não faz mal. O que faz mal é a maldade que o homem tem dentro de si, que é revelada ao beber. Olha que raciocínio interessante, hein? Eu achei legal, porque no livro A Luneta Mágica, a gente vai falar sobre essa questão de bom senso. Você tem um ponto de vista do bem, um ponto de vista do mal, mas tudo isso parte do indivíduo. É seu ponto de vista sobre a realidade que se passa ao seu redor. Esse livro é muito interessante, vai pro card para você poder acompanhar. Um dos livros nacionais assim que eu mais gosto, bem interessante. Não é só livros nacionais, não é só romance, né? Aqui tem uma discussão filosófica muito interessante, eu gosto bastante dessa história. Bom, Musashi, então, ele se sente perdendo tempo com prazeres, e aí ele vê, o Koetsu vê ele meio acanhado ali, que ele não aceitou as mulheres, e ele acredita que ele não aceitou as mulheres pela beleza das mulheres, e manda chamar o anfitrião, uma cortesã mais suntuosa que tem lá dentro. E essa fulana já está em outra região, em outro local, em outro cômodo. Ele fala, não quero saber, nós estamos com o mestre Musashi aqui. Tá? Ela, mas ela tá com outro lá. Então, quem é? Aí eu descobri que esse cara é um grande poeta. E eles, como são artistas, ele fala, não, vou escrever um poema para ele, em verso, em prosa. E o cara responde com uma carta em branco. Aí ele fala assim, olha que sacana, tá falando para nós contemplarmos a neve que está lá fora, porque quase nunca neve, e hoje está nevando a neve branquinha, assim como esse papel. Oh, rapaz, eu nunca tinha pensado que o cara se recusou a responder. Mas não, ele vai filosofar sobre a neve em branco. O Sacha, então, se apropria desse momento e ele sai de fininho, vai andando pelas dependências da casa, até que uma das anfitriãs o encontra. Fala assim, você não pode andar por aqui não. Ele fala assim, calma, só me dê um jantar, que eu vou vir ali e já volto. Mas você também não pode sair não, mas é rapidinho. Aí ela, achando que Musashi vai encontrar com outra mulher, dá para ele uma refeição, fala, não, só 2 bolinhos de arroz. Ou seja, vai ter um embate, ele não pode estar com o estômago cheio, mas também não pode estar fraco. 2 bolinhos de arroz e ele sai pela porta dos fundos. Enquanto isso, o Denshishiro está esperando o Musashi para o grande embate no meio da neve, inclusive vai chamar esse capítulo de Nevasca, e ele é um beberrão, e assim como o seu irmão, ao invés de se preparar para o duelo, estava nos prazeres das mulheres, e ele, como beberrão, ao invés de se preparar para a batalha, está bebendo, por causa da neve, para tirar o frio e tudo. Cada um tem sua justificativa para o seu pecado. Enfim, ele vai esperar o Musashi. O tio, irmão do mestre Yoshioka Kempo, está chegando lá para poder participar do duelo e poder assistir tudo. Enquanto isso, o Musashi ele vai se esgueirando pela mata, longe dos outros alunos e discípulos da Academia Yoshioka, chegando um tempo. Ele passa ali um pouco para fazer as suas preces e vê a posição do terreno, vê a posição da batalha, vê onde as pessoas estão e chega para declarar que está presente no duelo. E o livro vai dizer que ele está numa vantagem do terreno porque ele está numa posição mais elevada. Santos vai falar isso o tempo todo aqui sobre essas vantagens de terreno e vantagens no embate. E ele vai se apropriar dessas experiências para escrever o seu livro Gori no Show. Esses 2 livros já estão agendados para trazer para vocês assim que eu terminar o Musashi, porque quando eu falar sobre eles eu vou falar justamente sobre as estratégias apresentadas aqui no livro. Beleza? Denshishiro, então, tomado pela sua ira, ele quer atacar de qualquer forma e o livro vai dizer que ele vai ficar sem perspectiva lógica e vai atacar somente por lado emocional, por estar tomado pela ira. Gente, eu falei tanto sobre isso no livro do Sêneca, que a ira, ela é inimiga da sabedoria e justamente ele perde todo o seu senso de batalha por estar irado. Esse livro é muito legal, vai pro card também para você poder acompanhar. Bom, Musashi chegou atrasado propositalmente, ele geralmente faz isso nas suas lutas, e aí eu fiz um compilado, porque eu falei do 48 Leis de Poder, e nesse momento da batalha aqui, antes de começar o embate, durante o embate, até o final do embate, são 13 leis que Musashi usou aqui do livro. Se você acompanhou esse livro aqui, vou deixar no card para você olhar, mas ele usou a lei número 8, a lei número 9, 17, 19, 23, 28, 29, 30, 31, 35, 39 e 44. Sim, anotei todas elas. A partir do momento que a gente lê, que a gente conhece e vê a lei sendo empregada e tendo o resultado da lei observada, é justo a gente poder mentalizar e entender o que está acontecendo. Inclusive, o Musashi aqui, antes de começar o embate, ele vai perturbar a personalidade ainda mais do Denshishiro, dizendo que já o venceu quando o encontrou no livro 2, no livro Água, eles estavam tomando banho na mesma banheira. E Denshishiro se vê fragilizado, porque, de fato, eles estavam lá. Isso é uma das leis do poder. Antes de ter um embate, ele deixou o inimigo perturbado. Isso é bem legal. Denshishiro, então, vamos logo para a porrada. Você quer lutar com espada de metal ou de madeira? O Musashi
Pode ficar à vontade, querido. Você quer espada de metal? Vamos lutar um bate com espada de metal. Denshishiro saca a sua espada de metal e Musashi saca a sua espada de madeira. Atiçando ainda mais a ira do inimigo. Os dois ficam imóveis, inertes, esperando o primeiro momento, o primeiro ataque. Nesse momento, o Musashi usa mais uma lei do poder, a lei número 8, onde ele espera que o inimigo faça seu primeiro movimento. Os dois parados ali, filosoficamente poético, onde ele diz que o Musashi está com a sua espada em pé, empinada, e a neve cai sobre a espada de madeira de Musashi e se aloja ali, de tão inerte que ele está. E Denshishiro está tão nervoso que a espada dele balança, ele se treme todo. Está nervoso, vai levar o pau. Um discípulo do Denshishiro tenta dar um golpe pelas costas, o que Musashi dá-lhe uma porrada no crânio, e simplesmente o livro vai falar que o tio do Denshishiro, pouco longe, porém chegando, escuta o grito do Denshishiro e vai mostrar a batalha de novo. A gente quer ver a porrada. Quando o tio do Denshishiro chega, Musashi está no templo, e o tio do Denshishiro vê que o golpe que ele levou da orelha até o nariz, assim, é uma espada de madeira que afunda o crânio até o nariz. Nossa, imagina um negócio desse, menino, tá doido. E manda todo mundo a atacar, todos os que estavam ali atacar Musashi. Musashi fica ali esperando enquanto ele faz uma oração mental. Cara, Musashi, ele é muito pleno, ele é muito tranquilo, ele é muito sossegado. Inclusive, antes desse momento de ataque, que ele está em pé, ele vai dizer que está em harmonia com o universo. Eu achei essa frase interessante porque o livro cita até aqui duas vezes. Um quando o Taikon está urinando, botando para fora suas necessidades fisiológicas no matinho. E agora, esse negócio de estar em pleno com o universo é interessante porque essa harmonia, ela vem justamente de um estado de flow, onde você está fazendo aquilo que você já faz tanto, que você faz no modo automático, tanto muscular quanto psicológico. Achei bem legal essa parte, bem importante frisar, porque você certamente nos seus afazeres que você tem muito prazer, você já encontrou esse tipo de estado. É como para nós leitores que estamos lendo o livro, é como se você esquecesse de passar a página, você está passando, mas você esquece, e você não nota, e você está dentro do livro, parece que está participando daquela batalha e você não vê mais letras. Na sua mente, as coisas estão acontecendo e você está lendo. É muito interessante, isso só acontece na cabeça de quem lê bastante, que entra no estado de flow durante a leitura, é esse momento de harmonia com o universo. Koetsu, então, vai lá no outro salão encontrar com esse poeta e ele quer a mulher de qualquer maneira para o amigo Musashi. Quando ele chega lá, menino, quem que tá lá? Takuan! Takuan simplesmente tá lá, junto com esse poeta, e o poeta disputa com ele no Jockey Pô para ver quem bebe mais, e quem ficar de pé após essa bebedeira toda vai ficar com a moça. A moça se vê largada de lá, tem outros clientes esperando, ela vaza. Perderam a mulher, foi muito engraçado essa parte. Ninguém percebe, o Musashi volta para a sala, vê que eles estão lá, uma outra cortesã o leva para a sala do poeta. O Musashi chega pleno, um pouco de mancha de sangue na sua roupa, mas nada demais. Ele chega lindo e maravilhoso, derrotou todo mundo que foi do tio lá e não deu em nada, acabou em pizza. Cara, Musashi é simplesmente impressionante. Bom, a noite vai se acabando ali na farra, na zona feliz, na zona alegre. Eles se despedem da cortesã, e a cortesã pede, essa cortesã que Koetsu queria que ficasse com o Musashi, ela pede para o Musashi ficar lá essa noite, porque a Academia Yoshioka está rondando a região, o procurando, e ela se preocupa com a segurança dos seus clientes. Claro, com certeza. E todo mundo, Musashi, você é muito campeão, você é muito feliz, você conseguiu ganhar a melhor da cidade. Eles ficam então conversando ali, ela toca um instrumento de corda, e tem uma paleta, vou falar paleta porque é o nome que a gente usa na guitarra, no violão hoje em dia, tipo uma paleta maiorzinha assim, e ele vê o movimento que ela faz com firmeza, com sutileza, e o vibrar das cordas do som, a partir do momento, o movimento que ela faz com delicadeza, sai um som tão extremo, tão forte, essa vibração. E ele começa a observar também isso na sua esgrima. Acho legal como o Musashi aprende apenas com observação. Essa parte é bem interessante. Bom, Otsu está fraca, está doente, está debilitada, não quer comer, não quer beber, não quer nada. Jotaro vai até roubar umas tangerinas ali para ela, é muito engraçada essa parte. Mas por quê? Porque o Musashi está há 3 dias na casa da cortesã, ele gostou tanto de ficar lá, menino, que não quer sair mais. Muito engraçado. Jotaro, então, fala assim, não, vou resolver esse negócio agora. Que negócio é de ficar no bordel 3 dias seguidos, você tá doido? O bicho foi tão bom de serviço que a mulher quer levar mais ele. Tá comendo bebendo de graça. O Jotaro, então, vai buscá-lo. Acontece uma encrenca ali com alguns membros da Yoshioka com o Jotaro, mas nada demais. E ele encontra com o mestre dele de fato.
E ele fala assim, não, já deu minha estadia aqui, já lavaram minhas roupas, que estavam sujas de sangue, já posso ser liberado. Ele sai no meio da noite, joga o Jotaro por cima do muro, para que ele não encontre os membros da Yoshioka, tem 30 na porta do bordel esperando por ele, e ele sai de peito aberto na meia dos 30, e aí, parceiro, estamos esperando. O bicho acha que é Superman, vai ter um peito de aço. Os 30 homens começam a difamá-lo, de destruir, ele quer lutar, quer porrada de qualquer jeito. Só que quem tá no meio deles é Sasaki Kojiro. E Kojiro, mais uma vez, inflamando o ego e atiçando a guerra, ele fala, não, gente, não pode ser assim. Não podemos simplesmente virar trogloditas, animais, saindo nos galfinhando 30 contra 1. É injusto, né? Vai haver injustiça daqui a pouco. Vamos fazer um terceiro duelo. Senjuro tinha um filho, neto do Yoshioka Kempo. Bota ele como representante, porque ele é o último sucessor da Academia Yoshioka. Presta atenção nos planos do Kojiro. Bota ele como desafiante. E aí, como ele é menor de idade, tem 13 anos, ele não pode representar a academia contra Musashi, que é um veterano. Vocês elegem aí um dos 10 mais aí para representar ele nesse duelo. Musashi, tá firmão, tá suja, vambora. Pra que dia que é? Sim, hoje mais tarde a gente volta aí. Vamos junto, vambora, tá valendo. Então, Musashi vai junto com o Jotaro onde o Otis está. Ele se despede de Jotaro na porta do estalagem onde o Otis está e fala, olha, eu não vou poder encontrar com o Otis agora, porque como você de fato viu, eu tenho mais uma luta, e eu não posso encontrar com ela, sendo que eu posso morrer ali. Então faz assim, quando eu virar um samurai de verdade, fala pra ela que eu volto, viu, pra ela me esperar. E Jotaro aceita. Vai mostrar aqui que o Uzuji chama Matahashi para ir nesse terceiro duelo, porque ela quer, depois de Musashi morto, cortar a cabeça dele e levar para casa, para dizer que foi ela que matou, para vingar tudo o que aconteceu. Só que nessa hospedagem que tá Matahashi e o Uzuji, a Keimi também tá lá, lembra? E a Keimi simplesmente vai embora da estalagem, dando o golpe, e Matahashi, quando vai procurar nas coisas dele para ele ir embora, também encontrou a carta dela, ela roubou também Matahashi, ainda deixa a dívida da hospedagem para eles pagarem. Não mostra aqui como foi que eles fizeram, mas simplesmente foram embora. Vai acontecer o terceiro duelo, então. A Academia Yoshioka junta todos os discípulos que estão disponíveis. Eles esperam 150 discípulos, mas chega 70, não chega nem metade. Mas chega gente pra caramba. Para chegar na região do duelo, existem 3 caminhos. Então eles se dividem em 3 grupos ali para flanquear Musashi de qualquer maneira. E eles estão esperando que Musashi também vá com um exército inteiro, porque ele sabe que ele não vai lutar contra o Genjiro, ele vai lutar contra toda a academia. E ele espera que todo mundo chegue. O engraçado é simplesmente que eles não estão nem aí mais para honra ou desonra, para fama ou desfama, porque eles acreditam que o vencedor escreve a história. Então, se eles ganharem 70 contra 1, simplesmente depois eles contam que o Musashi tinha um exército escondido, que ninguém viu. Eles criam uma mentira. A vitória é contada por quem ganha. A gente sabe disso pelo mundo. E eu me questiono sobre algumas verdades que tem no mundo. Né? Será que algumas histórias que a gente vê, de fato foi o que aconteceu? Talvez não mude muita coisa na sua vida. Mas o questionamento nos traz a filosofia, que nos traz a reflexão, que nos faz pessoas melhores. E aí eu questiono. Alguns Yoshiokas estão com espingardas, estão com armas de fogo, então você vê que o negócio é totalmente desleal, arco e flecha. E Kojiro está lá para testemunhar todo o duelo. Os alunos estão expulsam Kojiro. Não, sai daqui, o que você fez com o nosso mestre Senjuro não foi justo, você tirou o braço dele fora, você é um vilão, você não é um amigo, você não é um herói. Ele se sente humilhado, ele começa a proclamar blasfêmias contra eles e maldições, e ele vai começando a se retirar. Quando o tio, o irmão do Kempo, aparece lá, é o tio avô do Genjiro, e ele fala assim, não, você pode ficar, você é um honrado, você fica como testemunha. Bah, testemunha honrado, caramba, ele que incitou a acontecer isso com o menino. Bom, o Musashi acorda antes do sol nascer, né? Ele quer ir bem cedo, justamente para chegar no duelo com antecedência. Ele se arruma e começa a ir para sua própria morte. Porque em sã consciência, um samurai contra 70, mas ele vai lutar com honra, porque ele foi desafiado, mesmo que o inimigo haja com desonra. Essa parte é legal, porque eu ensino sempre para minhas filhas isso, né? As coisas podem ser injustas e você vai ter que sobreviver mesmo no meio da injustiça. Bom, no meio do caminho ele encontra um homem carregando um caixão, né? É um caixão vazio, mas ele vai ir para levar um homem e ele pergunta para quem que é aquele homem, vai que é para ele mesmo. E é o tio dele que faleceu, ele fica com dó da sua tia que vai ficar sozinha, mas lembra do que a tia fez com ele no livro anterior, se você não lembra vai ter que voltar lá. Inclusive deixou o bichinho com fome. E, enfim, cada um para sua sorte. Kojiro encontra com o Musashi no meio do caminho e fala assim, ei parceiro, cadê teu exército? Olha o amigo da onça. Que exército, mano? É um duelo, não é uma guerra civil. Não, mas os caras são 70 lá e tu aí, sim, e daí? Tô indo. Aí, não, mano, então se for assim, você tem que seguir por esse caminho aqui, mandando ele para ir justamente pra armadilha, né? Ele, tá bom, pode deixar, vou por aqui. Aí ele entra no meio das árvores e despista Kojiro. Kojiro procura não ver Musashi é o mestre da fuga.
E ele vê Koshiro voltando lá no meio do exército e ele simplesmente o despista. Mas agora que ele sabe que todos os caminhos estão ocupados, ele vai procurar entre no meio do mato para poder subir lá onde ele está. Enquanto isso, ele encontra um rio. Ele vê um rio ali, e nesse rio, Jotaro está pegando água para Otsu, que estava com sede. E aí Jotaro encontra com Musashi e ele acha que é uma visão de algum espírito do lago, mas ainda assim se abraça, pega o mestre dele e fala: não vou te abandonar mais nunca, vamos lá para você encontrar Otsu. Como ele está indo para a morte, ele de fato encontra com Otsu. Aqui o livro vai descrever parágrafos e parágrafos da declaração de amor de Musashi para Otsu. É muito belo, é muito bonito. Tem como eu recitar para vocês, porque é bastante coisa, mas ele diz com todas as palavras: eu te amo. Promete para ela que se sair vivo, voltará para ela, mas que ele sabe que está se entregando para a morte. Ele vai para morrer de fato. E Otsu fala para ele: se você morrer, eu morro também. Eles têm todo um diálogo aqui sobre a vida dela, porque ela vai desperdiçar a vida dela inutilmente por amor, sendo que ele está desperdiçando pela esgrima. E ela vai mostrar para ele que a disputa que ela tem, a força que ela tem para amar, é a mesma qualidade que ele tem para esgrimar. Bem interessante como ela coloca um contexto numa linguagem que ele entende e ele aceita. Mas então ele fala para ela esperar, porque ele vai lutar e ele volta. Ao passo que eles escutam um grito de uma mulher e eles se separam. Musashi então se despede e vai para o rumo dele. No mesmo lugar, Matahashi está com a sua mãe, indo por o duelo para poder pegar o resto do Musashi para levar para sua casa, e ele encontra com a Akemi, e a Akemi está desesperada. Foi ela que gritou. Por que ela gritou? Porque ela viu um espírito da floresta. Era Jotaro com aquela máscara que ele pegou no segundo livro, bem legal essa parte. Ela se assustou com aquele. Então, o Matahashi chega para Akemi e fala assim: tá sentindo que a gente tá no lugar errado, não? Tua vida tá errada, a minha tá errada, o que a gente tá fazendo aqui? Vamos fazer o seguinte, vamos lembrar dos velhos tempos lá que a gente morava junto, vamos vazar daqui, vamos pra outra cidade, vamos todo mundo junto. Pô, parceiro, vai abandonar tua mãe no meio da guerra aqui. Essa velha não vale nada não. E abandona a pobre da mãe de novo e ele vai ouvir um sermão por causa disso. Musashi chega no alto da montanha, ele olha do Pinheiro, inclusive vai ficar conhecido como o Massacre do Pinheiro. É um cume da montanha. Lá embaixo ele consegue ver todos os alunos de Yoshioka, inclusive consegue ver o pessoal com espingardas, com armas de fogo, com arco e flecha, ver tudo o que está acontecendo. Ele faz a sua última prece e ele começa a perceber, enquanto está orando, que o apego que ele tinha à vida, que ele achou que tinha deixado de fora, que poderia morrer, ainda está lá. Ele quer viver, ele quer amar Otsu, ele quer viver com Otsu, quer ter uma família com Otsu, quer treinar Jotaro, e ele fica com raiva porque esse amor pela vida ele não queria ter. E foi um encontro dele com Otsu, fez ele se apegar à vida. Então ele desce com essa ira contra si próprio por ser fraco e querer ser mais forte e ainda ter opção de melhorar. Olha só que engraçado como a ira aqui é usada no contexto para melhorar a si próprio. Achei bem legal como o autor colocou. E ele vai, já fatia o primeiro que estava com a espingarda. A guerra começa aqui. Outros 10 vêm atacá-lo. Ele começa a se esquivar no meio das árvores bem densas. As árvores são grossas e a floresta é bem densa. Então ele começa a se esquivar e acerta um ao outro. Diz que a floresta é tão densa, né, tão próximas às árvores uma da outra, que não consegue lutar com 3 pessoas ao mesmo tempo, porque as árvores atrapalham. Então só consegue lutar de 1 para 1. Para ele foi maravilhoso. Terreno, vantagem de novo, assim como a gente falou no Santizu. Ele chega então no lugar onde está Genjuro e se declara pro duelo. Chegou pro embate. Enquanto isso, o cara tenta acertar ele se esquiva da flecha que o cara tentou acertar, mata esse cara e vai direto ao encontro do Genjuro. Ele vê o Genjuro como o general de todos aqueles 70 ali. Ele não sabe que são 70, mas nós sabemos, mas ele vê ele como general. E é o general, o objetivo é destruir o líder, que quando você destrói o líder, os discípulos se esquivam. Olha, mais uma lei de 40 leis do poder, tá vendo aí? Ó? É estratégia de batalha, é usada na vida real. Mata o Genjuro, o tio do Genjuro vem e mata o tio também, então acabou os líderes, não tem mais ninguém para dar ordem, acabou a guerra, Musashi venceu. Até que Sasaki Kojiro dá o grito, comando de ataque e manda todos daquele Yoshioka a matarem Musashi. Cara, o bicho é muito vilão, velho. O bicho só quer ver o oco. Musashi então ele começa a se esquivar entre as árvores, começa a matar todos, mata 20 os que estavam ali próximo, e quando ele vê, tá vindo um exército de 50 homens, ou seja, matou 20 mais 50, daí os 70, tá bom? E ele começa a chamar a atenção de alguns, fatia aqui e ali, e se esquiva, fatia um, fatia outro, usando essas palavras eufêmicas para ficar mais ameno que o vídeo, tá bom? Mas você sabe que é uma chacina, por isso que ficou conhecido como a chacina do Pinheiro. Como é que ele faz? Qual a estratégia de Musashi? O samurai usa 2 espadas, uma longa e uma curta. Ele usa a espada curta para atacar o inimigo, enquanto o inimigo mede a distância da espada que ele está usando para que no próximo golpe ele se esquive por pouco e contra-ataque. Ele usa a espada longa para dar o segundo ataque. Como o inimigo, o adversário,
já se alinhou com a distância da espada curta, ele não percebe a distância da espada longa e leva o golpe. Então Musashi, com 2 golpes, ele derrota um cara. Só os mais experientes, ele vai citar aqui, os dos 10 mais, essa estratégia não funciona, mas o que funciona é justamente o jeito animalesco dele de lutar, que não tem postura, porque você, numa aula, vai lutar contra posturas fixas. Para quem faz arte marcial, sabe como é que funciona. E ele não tem jeito, é um brigão de rua. Ele se adapta a qualquer ocasião. Mas a parte mais interessante, que foi o motivo pelo qual eu li esse livro, chegou, e é essa frase, Musashi percebe, aliás, perdão, Musashi não percebe. Musashi não percebe que já estava usando as 2 espadas simultaneamente. Cara, essa parte é muito legal. Eu fiquei emocionado. O dia que eu li isso pela primeira vez, eu levantei e tava dando uns gritos de alegria. Tava lendo o livro em pé. Não foi diferente dessa vez. Eu li, me emocionei, levantei e falei, caraca, mano, ele bota uma espada e fatia aqui, você fica imaginando como é que é o golpe, como é que ele esquiva nas árvores, como é que ele chega do chão e fatia o pé, quando o cara baixa ele fatia a cabeça. É muito legal os golpes aqui. É uma parte bem emocionante do livro. E acaba aqui. Simplesmente esse livro acaba aqui. Tu fala, não, mas e os 50? E ele apanhou, e ele venceu, e acabou. Mas calma. Aí que vem a parte boa. Simplesmente o livro Vento, ele continua aqui. Começa aqui e acaba aqui o 4º livro. Então vamos continuar contando para vocês do livro Vento aqui. O Musashi acorda no templo, depois de tudo aquele embate, com várias feridas pelo corpo de corte, mas todas superficiais, e ele acorda com os monstros o expulsando de lá, porque ele fala assim, ele está alguns dias se recuperando, né? Você está sendo acusado de judiar uma velha, está sendo acusado de abandonar, o seu amigo está sendo acusado por matar uma criança de 13 anos de idade, brutalmente, sem necessidade alguma. Cara, não foi assim. A gente estava lá. Eu estava lá, tu não estava não. Foram boatos. E Musashi se cala. E os monges, vendo o silêncio dele, se iram ainda mais. Aí ele diz que não, ele mentaliza, né, que não vai discutir com quem acredita em boatos. Simples assim. É engraçado porque aqui ele vai falar para você esmagar o teu inimigo para que não gere revolta e não gere alguém para ter vingança. E foi como o Musashi fez. Ele era o general do exército, há 13 anos, ele assume a sua responsabilidade. Mas quem criou isso foi o Sasaki Kojiro. Mas a lei está valendo, com criança ou com adulto, e ele usou a lei na guerra. Ele pede para ficar mais aquela noite, para poder arrumar as coisas deles, e ele vai de madrugada embora. No meio da noite, os monges aceitam, no meio da noite, ou o Zuji tenta o atacar. O Zuji estava muito debilitado, está doente desde o livro passado. Faz muito tempo, desde o livro passado. Para você que viu o vídeo no mês passado, então tem um mês que ela está doente. E o Musashi, com certeza, mais uma vez se esquiva, mas ele cuida dela, vê que ela está doente, vê que ela está fragilizada, sente falta da sua própria mãe, vê como Matahashi preza a própria mãe e bota ela para dormir no lugar onde ele deveria dormir e cuida dela. No dia seguinte ele tem que ir embora cedo, bota a véia numa vaca. Achei engraçado que aqui tem Uber de vaca. Já ouviu falar de Uber de vaca? Você contrata a vaca numa cidade e você, né, leva essa vaca para um outro ponto, em outra cidade, lá outra pessoa, que funcionário da mesma empresa, recebe a vaca. Uber de vaca, Uber boi. Muito engraçado. E leva a velha no lombo da vaca. Ela o tempo todo praguejando, não quer comer, não quer beber, não quer nada, porque ele é um adversário, porque ele é um vilão, porque ele é um inimigo, a velha perturbada. E aí ele vê uma menina no meio da estrada, no meio do caminho, e fala para ela assim, olha, tira um pouco de leite, porque essa senhora está bem debilitada, ela precisa beber. Enquanto a menina está tirando leite, o Musashi se afasta um pouquinho, para dar a chance dela fugir, ela bebe o leite, revigora as suas forças e foge. O Musashi então começa a conversar com essa menina ali, contando que a velha tem problema mental. E deixa simplesmente ela à vontade. Mas aí ele vai, no meio do percurso, né, ele vai escrever uma carta para Otto dizendo que quer encontrar com ela, e no meio do caminho ainda ele encontra Matahashi também. E Matahashi faz todo um discurso, está morando na casa ali perto com a Kame, e Matahashi fala que não encontrou com ele na ponte, apesar de ter recebido a carta do Juntaro no segundo livro, e vai falar para ele que tem vergonha dele, porque nos últimos 10 anos a vida dele foi ladeira abaixo, mas sorte não pode reclamar disso não, chance ele teve. Enquanto o Musashi só tem glória e fama. Mas Musashi diz que ele é o causador da sua própria história, que ele que fez mal na história dele, nas oportunidades que ele teve na vida, e vai pro short desse pensamento. Esse pensamento é muito interessante. E ele fala assim, não, mas eu posso te ajudar. Ele, mas eu tô com a Kame ali e tal, não, vamos lá conversar com ela. Eu conheço a Kame. Quando ele vai lá, a Kame fugiu, levou tudo que eles tinham. A Kame mais uma vez fugiu. Aí ele fala, olha, aproveite, é mais um momento de sorte. Você estava presa a essa mulher desde quando eu te abandonei, desde quando você me abandonou, eu te deixei lá, depois da guerra do Sekigahara. Segue sua nova vida, começa de novo. Mas eu não tenho dinheiro, você viu que ela me roubou. Não, toma aqui uns trocados. O Matahashi rouba até um amigo. Vai lá, se reconcilia com a tua mãe e eu vou te ajudar, eu vou te ensinar. Vamos arrumar um bom professor, você vai treinar, nós vamos ser esgrimistas, vamos crescer tudo, vamos ser de novo, vou te ajudar, meu amigo. Ele se sente feliz, se sente, não, vamos sim, vou conversar com a minha mãe. Enquanto isso, o Musashi vai conversar
com a Kame, né? Eles vão se encontrar ali, eles marcam para fazer um encontro, eles vão para Edo junto. Edo vai ser a nova capital do novo império, do Kugal, do novo regime, e eles querem ir para a nova cidade ter uma nova oportunidade. Bom, Musashi no meio do caminho, né, até encontrar com o Matahashi, então entra no bar, vai descansar um pouquinho, e quando ele chega lá, os homens estão vangloriando a vitória de Musashi, dizendo que Musashi derrotou 200 homens, que Musashi tinha 3 braços, que Musashi parecia um homem de 2 metros de altura. Então, 2 metros deve ter, né? Era um 8'3", se não me engano, né? Eu citei no outro livro. Enfim, mas ninguém reconhece Musashi só deita ali no banco, descansa um pouco, enquanto isso o Kojiro aparece e difama todo mundo. Não, vocês não sabem o que estão falando, Musashi não é isso, eu conheço a história de Musashi, eu conheço a família, eu conheço a velha, começa a contar tudo de todos os podres. Mas ele conta do ponto de vista da Ozuji, como se o Musashi fosse de fato vilão, mas a gente viu que foi o próprio Sasaki Kojiro que fez todo esse inferno ali do terceiro encontro, do terceiro duelo, e Musashi saiu como um vitorioso, a fama dele se alastrou. É engraçado porque ele não percebe que Musashi está lá. E quando ele senta aqui e vai ver Musashi deitado lá, ele se assusta. Fala assim, mestre Musashi, muito lhe vanglorio pela sua vitória contra a academia inteira. E o choca, você é um grande vencedor. Aí todo mundo olha para ele assim, nossa, que fanfarrão. Ele fica hostilizado pela presença de Musashi. Musashi olha para a cara dele e fala assim, nunca me esquecerei dessas suas palavras. O Jiro nessa hora vê como uma ameaça, ele para, respira. Então tá bom. Se você nunca vai se esquecer, eu também nunca me esquecerei. Cara, aqui a gente já vê eles prometendo o duelo final do último livro. Eu já contei, spoiler. Né? Só vão lutar no 7º livro, espera até lá. Otsu então recebe a carta do Musashi e eles vão ao encontro, eles se encontram ali numa ponte e vão para a casa de chá para eles programarem ali o próximo caminho dele. O Jotaro está totalmente feliz e inocente. O livro vai descrever, por exemplo, que ele fala dos sentimentos, fala do coração, enquanto os adultos não conseguem descrever a felicidade que estão e enfim se encontrarem no final do 4º livro. Bem legal essa parte, achei bem bacana. Sasaki Kojiro, então, muito irritado com a situação que estava no bar, encontra com o Matahashi ali no bar, obriga o Matahashi a beber com ele e começa a falar mal de Musashi para o Matahashi. E o Matahashi, de fato, já nutre um ódio por Musashi, mas aqui ele fez as pazes com o Musashi. Ele não aceita o que o Matahashi faz, mas o que o Sasaki Kojiro fala, mas o Sasaki Kojiro obriga ele a ficar bebendo, ele não perde uma farra, acaba ficando ali, perde o dia do encontro do Musashi. No dia seguinte, Musashi já tinha partido com o Otsu e Jotaro, enquanto o Matahashi vai lá encontrar no ponto de encontro, encontra a mensagem do Musashi, o caminho que eles estão seguindo, se ele encontrar a mensagem ele ir, e no meio do caminho ele encontra e vê Musashi levando a vaca e Otsu em cima da vaca. E ele fala assim, cara, tudo que Sasaki Kojiro falou era verdade. Nossa, aqui o livro, ele dá um banho na gente, né? Porque era hora deles se encontrarem. O livro podia até acabar aqui, mas não. Aqui o autor vai dar um novo vigor para a obra, porque tudo vai acontecer na cidade de Edo agora. Dias de viagem se passaram, Musashi está numa cachoeira ali, muito romântico, com Otsu, beijo daqui, beijo dali, tira a roupa, vamos fazer um negócio mais quente, mulher. Ele passou 3 dias no bordel, com certeza não foi pintando e escrevendo, porque o livro vai contar essa cena que ele está escrevendo e pintando, né? A gente sabe que outras coisas aconteceram, porque o Musashi já está com fogo à flor da pele. Ela se amedronta com ele e ela não está preparada para aquilo no meio do mato. Ali. Musashi é muito bruto, velho. E ela lembra do lado animalesco que conheceu Musashi, porque ela lidava melhor com o Matahashi, que era da nobreza, do que com o Musashi, que sempre foi um animal. E ela fica um pouco assustada, mas ela tenta se conter. E o livro vai dizer que Musashi, para limpar a sua mente, para limpar a sua alma, encontra um novo inimigo. Esse inimigo aí é um inimigo antigo. Nesse livro, eu vou falar, o autor vai falar, eu só vou ler. Cita justamente essa disputa, a batalha de todo homem, o homem contra a sua sexualidade. É um lado animalesco do homem, é algo difícil de controlar. E Seijuro não conseguiu controlar e fez toda aquela desgraça na vida aqui. Aqui Musashi se controla e de fato ele consegue se reerguer. Ele entra debaixo de uma cachoeira colossal lá e diz que toneladas de água caem sobre as suas costas. Inclusive o Jotaro fica com medo dele morrer e o livro acaba exatamente aqui. Otsu, sem saber o que fazer. E aí, velho, o homem queria, não sei o que eu tô falando, não sei qual é o próximo passo, nunca cheguei nesse ponto. E Musashi lá, todo firme debaixo da cachoeira, tudo duro. Muito obrigado por mais essa leitura. O livro Vento é um livro um pouco maior, por isso que o vídeo deu esse tempo todo. O próximo livro é O Céu, e espere não, daqui para frente os livros sempre são grandes. Tanto que esse livro aqui vai compor agora O Vento e os outros 2 livros final, Harmonia Final. E são os finais, a batalha final com o Kojiro é muito boa. E espero você lá.